E a 10 minutos das 3 regressamos precisamente para a terceira parte deste programa Consultório, edição de quinta-feira. Já sabes que falamos aqui da sua saúde e bem-estar, já sabe que falamos da sua saúde e bem-estar. E depois vamos abrir as portas deste espaço para que possa também esclarecer aqui as suas questões. Portanto, a especialidade que hoje agora está em cima da mesa é a ginecologia. Deve para isso marcar o número de telefone 22-508-3297. Pode também participar por escrito, colocar aqui a sua questão, partilhar connosco a sua reflexão, a opinião, também caso ou testemunho, através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos falar sobre expectativas e também desafios da gravidez e do nascimento dos bebés para pais e não só, também profissionais de saúde. É a nossa convidada a doutora Fátima Pinto, médica especialista em ginecologia e obstetrícia e também coordenadora do Serviço de Obstetrícia do Trofa Saúde de Gaia. Seja muito bem-vinda, Sra. Doutora. Muito obrigada pelo convite, Alexandra, para falar de um tema tão polémico e atual como é o de nascer no século XXI. Sem dúvida, e os desafios que isto acarreta para o profissional de saúde e para os pais. Sem dúvida, temos que, de facto, alargar este tema, não é? Também aos nossos telespectadores. Até porque, Sra. Doutora, a maternidade não é uma experiência universal, não é? E é importante que as senhoras que estão grávidas tenham essa qualidade e bem-estar durante todo o tempo em que estão grávidas. Quais são, portanto, os desafios nesta altura? Como sabe, nós vivemos numa chamada era digital, em que a informação cedida pela internet, pelas redes sociais, pela televisão, é vastíssima e muitas vezes controversa. E esta informação, e muitas vezes desinformação, traz imensa ansiedade para o casal e para a mulher. E o profissional de saúde aqui tem um papel muito importante para que a gravidez possa decorrer de uma forma plena, com total segurança e tranquilidade. E não é infrequente as grávidas chegarem à minha consulta com um infindável número de questões que mais parecem uma lista de supermercado. Pois, imagino. Muitas vezes a internet pode ajudar, mas também pode complicar, não é? Exatamente. Nem tudo o que lá está corresponde à realidade. Exatamente. Quais são as dúvidas mais frequentes que fazem acompanhar estas senhoras? As questões mais frequentes que se prendem com a gravidez e com a pré-conceição, no que diz respeito à mulher, estão relacionadas com o estilo de vida, com a imagem corporal, porque nós vemos uma mulher que pretende cada vez mais controlar todos estes aspectos da sua vida, a habitação, a profissão, ser uma boa dona de casa e, portanto, é uma mulher que pretende, de facto, controlar e estabilizar todos estes parâmetros e ela é cada vez mais madura e, portanto, não é invulgar termos uma grávida que nos traz os cremes e os despigmentantes, que nos pergunta se pode pintar o cabelo, se pode arranjar as unhas, sobre os tratamentos de mesoterapia, sobre os tratamentos de drenagem linfática, sobre o laser e, portanto, há aqui uma panóplia de temas, de mitos e verdades sobre a gravidez que nós podemos abordar na consulta. Portanto, e se isso for feito de uma forma saudável, para mim parece-me que pode até ser benéfico para todas as mães, mas por vezes cria também aqui alguma pressão para que as senhoras queiram estar sempre bonitas, sempre presentes. Temos aqui dois lados, é isso que está a acontecer? Exatamente. Elas impõem, neste momento, a mulher é uma mulher que pretende controlar todas estas vertentes da sua vida. Há a questão da habitação, há a questão da profissão, há a questão de ser, muitas vezes, já mãe e pretender ser uma excelente mãe, uma boa amante, e, portanto, ela vê repetidamente adiar a sua maternidade para controlar estes aspectos. Isto traz, de facto, muita ansiedade e é importante esta relação de complicidade que o obstetra tem com a mulher, que muitas vezes já vem acompanhando desde as diferentes etapas na sua vida e espero que também no futuro, é muito importante para transmitir esta segurança. Sra. Doutora, e pela sua experiência, a sociedade também impõe, se calhar um bocadinho a todas as mulheres que assim sejam. Exatamente, exatamente. Nós falamos por nós, não é? É essa pressão, não é? Exatamente. E alguns desses mitos continuam a ser frequentes. Falou, por exemplo, em pintar o cabelo, o vernigel nas unhas. Exatamente. Qual é a resposta? Há de facto mitos que fazem sentido? Sim, é assim. Relativamente, por exemplo, à pintura do cabelo, nós temos que ter muito cuidado com a parte da organogénese, que são geralmente os primeiros 3 meses da gravidez em que há a formação do embrião e, portanto, há sempre que adiar, porque há sempre alguma absorção sistémica que pode passar para o bebê. O que eu recomendo é adiar
a pintura do cabelo, sim, sim, para além das 12, idealmente 16 semanas de idade estacional. Se elas vierem com estes cremes, o que nós aconselhamos é que elas utilizem cremes que não contenham na sua composição ácido glicólico ou retinóico. Em relação às tintas do cabelo, o ideal é que não contenham amónia e que utilize preferencialmente tintas de origem vegetal. Claro. E quais são os riscos se não forem cumpridas essas recomendações? Há sempre riscos de alguma absorção, principalmente a nível do primeiro trimestre, e teratogenicidade, ou seja, malformações. Portanto, convém ter esse cuidado. Portanto, uma senhora grávida atualmente quer cuidar de si, do seu corpo, da sua aparência, isso significa que também quer praticar exercício físico ou continuar a praticar. Exatamente, continuar a praticar. O exercício físico, nós sabemos que a gravidez não é doença, portanto o exercício físico deve ser praticado, logicamente que sempre optando pelas modalidades de baixo impacto para o organismo. Nós aconselhamos e recomendamos muitas vezes o yoga, o pilates, a hidroginástica, mesmo até a musculação, desde que seja supervisionada. Portanto, todo o benefício do exercício está associado não só à oxigenação da placenta e para o feto, como também ao bem-estar emocional, e deve ser feito, sem dúvida. E ao parto. Claro, e trabalha muito a questão da saúde mental. Exatamente. Logo vai ter aqui um impacto na ansiedade. Logicamente. Não é? Sim. E reduzir precisamente todos esses níveis que podem interferir com a gravidez. Há também aqui outro mito que é muito presente e que tivemos a oportunidade de falar sobre a toma da pílula durante longos períodos, que pode ou não estar relacionada com a infertilidade. É uma questão muito presente. É uma questão muito frequente. Apesar da vastíssima informação que existe, mas não há nenhum estudo de facto que comprove que o uso prolongado da pílula anticoncepcional acabe por interferir negativamente na fertilidade. Antigamente, e estamos a falar do século passado, as pílulas tinham muito alta dosagem e os médicos até recomendavam que se fizessem os chamados intervalos, mas hoje em dia as pílulas são seguras, são de baixa dosagem e, para além disso, acabam até por proteger o sistema reprodutor em algumas mulheres, nomeadamente naquelas que têm endometriose, que é um dos temas polémicos da atualidade, não é? E que está subdiagnosticado, e também no caso do síndrome do ovário micropoliquístico, acabando mesmo por reduzir a frequência e a probabilidade de cancro do ovário. Quando uma mulher sente dificuldade em engravidar, isto significa que já estaria presente anteriormente e não está associado à pílula. O que acontece é que, de facto, a mulher, ao tentar controlar todas estas vertentes, ela vai adiando repetidamente a maternidade e acaba por se tornar numa grávida com idade materna avançada. Claro, portanto, há outros fatores que levam Exatamente. A esse adiamento. E quando é que a mulher então se deve preocupar com o seu relógio biológico? Biológico. E sim, aqui é importante definir o conceito de idade materna avançada. Até há bem pouco tempo, nós considerávamos que todas as mulheres com idade igual ou superior a 35 anos tivessem idade materna avançada, mas atualmente o que nós constatamos é que a idade das mulheres, quando da primeira gravidez, é cada vez mais avançada e, portanto, esta definição passou atualmente para os 40 anos de idade. Contudo, é importante definir que nós nascemos com milhões de ovócitos e estes vão reduzindo e diminuindo progressivamente à medida que a nossa idade avança, tanto em número como em qualidade ovocitária. E, portanto, nós sabemos que o pico de fertilidade se localizará ali entre os 20 e os 25 anos de idade. Isto, em termos biológicos, era o ideal. Mas, infelizmente, os últimos dados do Instituto Nacional Estatístico definem que a idade da mulher, quando do primeiro filho, é cada vez mais tardia e, portanto, passou dos 28 para os 30 anos numa década. Atualmente, os 30 anos representam aquela idade em que há um declínio abrupto do número de ovócitos, da qualidade dos ovócitos e, portanto, também da taxa de abortamentos e, muitas vezes, da infertilidade e das alterações cromossómicas, devido a este envelhecimento dos ovócitos.
E, portanto, há riscos para a mulher também, ser mãe cada vez mais tarde? Claro, para além da infertilidade, dos abortamentos, adiar a maternidade para além dos 35 anos associa-se a complicações, nomeadamente as alterações cromossómicas de uma forma contínua e progressiva, portanto a trissomia 21, a trissomia 13, a trissomia 18, mas também a nível de outras doenças, e constata-se que as mulheres com mais de 35 anos têm mais frequentemente doença hipertensiva na gravidez, a diabetes gestacional, a gravidez ectópica e também a placenta anómala, portanto aquela placenta que se localiza sob, se chamarmos placenta prévia, que é aquela placenta que se localiza a nível do orifício cervical interno. Portanto, o adiar a maternidade é um dos motivos porque sabemos que há mais casos de infertilidade, não é? Sim. Será um dos motivos. Também. E para além disso, nós também constatamos que existem desfechos obstétricos piores, nomeadamente a nível de mortalidade fetal, baixo peso ao nascer, prematuridade e mesmo morte neonatal. Mas os avanços da tecnologia também estão a acompanhar esta realidade? Estão a acompanhar, felizmente, os avanços da medicina e da tecnologia fazem com que cada vez menos mulheres tenham necessidade de serem submetidas a exames invasivos. Quando nós chamamos exames invasivos, estamos a falar da amniocentese, da biópsia das vilosidades coriónicas, que muitas vezes acarretam riscos para o bebê. E de facto o que nós dispomos agora, os ecógrafos topos de gama, complementados com as ressonâncias magnéticas e mesmo os obstetras certificados e reconhecidos internacionalmente, conseguem fazer diagnósticos cada vez mais atempados, precoces, com uma grande taxa de detecção. Existem também outros marcadores que podemos associar e mesmo recorrer aos testes de DNA não invasivos, que são testes, no fundo, que consistem numa simples colheita de sangue da mãe, sem riscos para o bebê. Logo no início da gestação? Logo a partir das 10 semanas, e que nos dão taxas de detecção a nível de síndrome de Down e trissomia 13 e 18 superiores a 99%, o que é ótimo. Para além disso, nós também podemos utilizar algoritmos que nos permitem classificar a gravidez e a grávida individualmente no que diz respeito ao risco de pré-eclâmpsia, ao risco de restrição de crescimento, ao risco de ameaça de parto pré-termo e até de macrosomia fetal. Claro. Portanto, atualmente, quando é que a amniocentese é indicada? Em número menor de casos, não é? Uma vez que o avanço da tecnologia permite que as gravidezes se tornem mais seguras e também o parto também, não é? Exatamente. Portanto, nós atualmente até nem são as grávidas com mais de 35 anos que são submetidas a exames invasivos. Que levam a... Exatamente. Exatamente. E o que é que podemos dizer aos pais que nos estão a acompanhar, aos nossos telespectadores que estão a passar por todo este processo? Muito importante é a confiança que depositam no obstetra também, a cumplicidade que se cria. Eu acho que é fundamental marcar uma consulta pré-concetiva. O ideal são 4 meses antes de engravidar, onde temos uma conversa, fazemos uma história clínica detalhada, pedimos análises, fazemos o rastreio ginecológico, determinamos muitas vezes a reserva ovárica. Depois é muito importante questionar acerca de comorbilidades e conseguir estabilizar estes parâmetros de forma a que a gravidez possa ser mais segura e com menos complicações. Muito cuidado com a suplementação de ácido fólico, de vitamina D, de iodo 2 meses antes e também um cuidado adicional naquelas senhoras que tiveram cirurgias bariátricas ou nas vegetarianas, portanto, é isso. Portanto, uma gravidez planeada será sempre melhor, não é? Exatamente. É um desafio também para as médicas e médicos obstetras nesta altura, não é? É. Ser obstetra não é fácil. O que eu considero, nós só pedimos uma coisa, no fundo, tudo se resume a um excelente desfecho obstétrico e fetal. Claro. Nós não queremos mais nada. A complicidade que se cria com o casal e sobretudo com a mulher é fundamental.
Todo o apoio emocional é fundamental. Eu poderia resumir o desafio do obstetra em 3 conceitos. No fundo, gerir as expectativas que se criam, depois tomar decisões concertadas acerca da gravidez, e depois a disponibilidade incondicional do obstetra, que muitas vezes se sobrepõe à parte pessoal. Claro. Isto é fundamental. Mas nesta área Portugal está bem posicionada em relação ao resto da Europa? Eu acho que estamos muito bem e espero que continuemos desta maneira. Claro que sim. Sra. Doutora, muito obrigada por esta conversa. Obrigada. Tenho certeza que foi muito importante. Quem lá em casa está a passar por este processo ou a pensar em engravidar, deixamos aqui algumas dicas essenciais. Uma gravidez planeada sabemos que será sempre melhor para o casal, para a mãe acima de tudo. Portanto, vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. A doutora Fátima Pinto, médica especialista em ginecologia e obstetrícia, coordenadora do Serviço de Obstetrícia do Trofa Saúde Vila Nova de Gaia. Portanto, tem agora aqui voz no programa consultório. Avançamos para a última parte. Vamos primeiro fazer um curtíssimo intervalo. Já sabe que aqui pode colocar a sua questão relacionada então com estas especialidades, ginecologia, também obstetrícia. Pode participar através do número de telefone 22-508-3297, também por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, partilhar connosco a sua opinião, a sua reflexão, o seu caso, o seu testemunho. Não deixe então de participar na edição de hoje, quinta-feira, do consultório. Segue-se um curtíssimo intervalo, estamos de regresso daqui a alguns minutos. Consiga, espero por si. Até já.